Olá, olá, aqui quem fala é a Mirella. Falo diretamente aqui dos estúdios Sigo Som, na Vila Sílvia, zona leste de São Paulo. Começando mais um Casa Poeticast, esse programa que é uma realização da Casa Poética em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, através da oitava edição do Fomento à Cultura das Periferias de São Paulo. Mas sem longas demoras para a gente conhecer a nossa convidada de hoje. Roda a vinheta. Agora sim, começando oficialmente nosso episódio de hoje, com uma convidada mais que especial aí no mundo das palavras. Ela que é comunicadora social, escritora, designer, pesquisadora, produtora cultural e editorial, enfim, entre tantos trabalhos, Aline Macedo. Oi, Seja Mirella. bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui dessa conversa. Conheci o projeto também por agora, então estou ansiosa por esse bate-papo. Ai, que bom. Fico feliz que tenha aceitado o nosso convite, inclusive. Mas vamos começar. Eu gosto muito de começar as entrevistas do começo mesmo ali. Aí eu queria saber como que era a Aline criança ali, como foi sua fase Eita, escolar, se você já gostava de livros, como que era isso? é bem começo mesmo, assim. É, bem começo. Ó, eu tô prestes a trintar, então fazer essa retrospectiva é meio, ai meu Deus. Ah, é muito engraçado, assim, porque eu não vim de uma família que trabalhava com arte ou que tinha isso no seu dia a dia, assim, né. Porque às vezes tem algumas pessoas que chegam e falam: "Ah, meu pai é professor, mãe era, né, professora", alguma coisa assim. E eu não tive isso. Enfim, minha mãe sempre trabalhou em emprego de atendente, sim, meu pai era funcionário público, mas nada a ver com cultura. Mas eu tive essa relação, assim, um pouco antes da internet tão, né, no nosso dia a dia, então eu ainda sou do tempo que se fazia provas, trabalhos olhando a enciclopédia e buscando, Sim, escrevendo coisas, né. procurando nos livros ali, indo nas bibliotecas, né. Então. E Pode tinham projetos, assim, né, eu sou meio que cria desses primeiros governos Lula, então ainda tinham esses projetos da gente dos livros nas escolas, do acesso à biblioteca nas escolas públicas. A gente tinha ali cada 15 dias ter que ler e tudo, então eu criei um gosto e uma relação, né, pelo objeto livro, assim, não era uma coisa tão distante de mim. É uma coisa que em algum momento esteve muito presente também, né, no dia a dia, na minha casa e na escola, então, vamos dizer que dali eu tive uma conexão. Mas aí depois eu acabei afastando um pouquinho naturalmente, porque aí, enfim, a escola vai trazendo alguns temas que eu acho que precisam ser trabalhados na escola, né, que a gente fala, os clássicos, Machado de Assis, o Eça de Queiroz, tudo, mas aí eu ficava tão naquela pira de que: "Ah, eu tenho que ler isso porque eu vou passar no vestibular, porque eu tenho que fazer uma prova". E me afastei um pouquinho, né, até depois só na vida adulta mesmo que eu fui voltar a ter essa relação. Mas assim, eu acho que eu já tinha um pouquinho de contato com eu gostava muito de fazer trabalhos com cartolinas, papelão, coisas muito manuais e visuais, assim, sabe. É uma coisa que sempre me instigou e acabei caminhando para ser designer gráfica depois, né. Então, vamos dizer que tem uma conexão, Que né, da hora. E escrita, você já começava a escrever, assim, mais nova ou isso veio depois da vida adulta já? Como que foi Uhum. isso? Eu acho que eu escrevia coisas bem simplesinhas, assim, né, de criança ou de antes, coisas de ter diário, coisa de fazer alguns poemas, assim, mas nada isso eu não levava tão a sério, vamos supor dessa dessa forma. Era uma coisa bem mais despretensiosa e bem ocasional mesmo. Veio surgir depois, assim, na vida adulta tô me adiantando, mas Não, pode falar. lá pra quando eu já estava na faculdade, mas assim, mais para o finzinho, né, junto com meu companheiro Marcelo, ele começou a ir em alguns saraus e, né, e em alguns rolês mais undergrounds, assim, de escrita. E aí eu vi pessoas, tipo, gente como a gente, escrevendo, falando seus poemas, né, participando de oficinas. E aí isso me deu uma curiosidade, assim, deu interesse. Eu falei: "Poxa, eu tive que desaprender aquela redaçãozinha de escola, né, pra ver outras coisas que eu podia também escrever, podia falar e explorar, né, assim.
E aí eu achei bem interessante essa outra possibilidade. E aí veio mais ou menos nesse lugar, assim. Quem me apresentou, me levou para esse caminho foi meu companheiro Marcelo. E aí com ele queria publicar um zine, eu trabalhava em editora como designer, assim, eu falava: "Ah, vamos fazer", e a gente começou a fazer tudo junto, assim, lá em 2017. E aí dali eu também quis fazer um zine, né, bem zine, assim, dobradura, um poema longo, fui refletindo questões de trabalho, assim, e comecei a me soltar mais, sabe, aí eu comecei a me interessar e o bichinho me picou. Pode crer, da hora. Então, só pra entender um pouquinho a cronologia, assim, todos esses trabalhos que você fazia, assim, com cartolina, desses gostos que já apareciam ali na adolescência, te levaram então pra comunicação social, pra formação ali? Como que É. foi essa parte da formação? Aham. É, então, na escola ali, no ensino médio, eu fui estudar em escola técnica, né, porque pelo menos, assim, naquele momento ali, 2010, era um momento em que estava muito em alta se falar das ETECs, né. Sim, E, assim, para os meus pais é isso, para uma família mais classe média, assim, classe média baixa, era tipo: "Ah, dali você sai com uma profissão, tem um emprego, alguma coisa você já tem", sabe. sim. E daí, na época, enfim, estudei muito, assim, eu nunca fui muito boa de fazer provinhas de vestibulinho, vestibular, é uma coisa que sempre me deixava muito nervosa. E aí eu estudei muito na época, passei lá na ETESP, que é ali na Tiradentes, e de lá eu tinha que escolher algum técnico, então, né, alguém eu acho muito novinho, assim, alguém com 15 anos ter que escolher uma profissão. Sim, do nada. É. Mas eu gostava muito de fazer essas coisas manuais, visuais, aí eu descobri que tinha comunicação visual, né, de técnico, não era ali, aí eu não passei. E aí depois eu tentei de novo e fui fazer um curso que era administração de empresas. Aí parece que não tem nada a ver, mas é um curso pra quem quer fazer tudo, sabe. É, porque tudo Porque precisa de administração, e né. tinha tudo, assim, no curso, né, tinha psicologia, tinha comunicação, tinha outras áreas interessantes, assim, que eu acabei focando, e ali eu descobri que eu gostava de trabalhar com a parte de criação mesmo, né, de ser designer, então tudo que a gente organizava junto ali com o pessoal, "Ah, tem que fazer um evento", eu pegava e dominava assim: "Não, deixa que eu faço a comunicação, deixa que eu faço o banner, eu faço os flyers, eu desenho", sabe. Fui me enfiando nessa, assim. Sim. E aí dali que eu descobri que eu gostava, conversava com os professores, falava: "Ai, que faculdade que tem isso?", né. E aí eles foram me explicando, eu sempre fui muito curiosa, assim, muito cara de pau mesmo, "Ah, eu gosto disso, eu vou perguntar pra todo mundo, né". Tá Falava: "O certa. professor já fez com alguma faculdade, então ele tem que me Sim. saber dizer o que que eu faço". E aí eles falaram: fui vendo os cursos que tinham, aí eu cheguei em comunicação social, porque eu achei muito abrangente, assim, né. E na época eu fiz na Fapcom, não sei se você conhece. Conheço. Aí a Fapcom eu não conhecia muito bem, mas eu conheci pelo ProUni, né, que eu fiz Enem, aí eu fui ver pelo ProUni onde eu conseguiria bolsa para poder estudar, porque eu não ia ter condição de pagar e não rolou USP, não somos piana. Pode Como eu falei, crer. minha relação com provas é complexa. É difícil mesmo. E daí eu peguei na época, fui buscando cursos que tinham uma grade mais interessante e achei a Fapcom que eu conseguiria a bolsa, e tinha coisas, assim, que estudava filosofia, sociologia, estética, estudava muita coisa interessante, assim mesmo, dentro da comunicação social. Era habilitação em publicidade e propaganda, porque eu já queria trabalhar como design gráfica, né, eu sabia que eu queria fazer isso. Mas era bem amplo, assim, nesse sentido, né. Então isso me ajudou e me ajuda muito até hoje, né. Foi dali que, inclusive, dentro da faculdade, tinha um projeto de iniciação científica que era eles estimulavam a gente a produzir coisas acadêmicas, né. Aí eu quis fazer e comecei a estudar semiótica, né, do curso, mas também nessa iniciação científica, assim. Eu comecei a me aprofundar nesse conceito da semiótica de Peirce, que vai usando tudo que eu uso hoje, assim, eu consigo aplicar, né. E eu gosto muito, porque toda essa relação, cultural, que uma coisa só existe a partir do momento que eu dou algum significado para ela, então, isso para mim é uma coisa, mas para você é outra. E aí essa relação de interpretações mesmo que vão surgindo, sabe. Isso
é a minha linha aí pesquisadora, o meu lado Sim. autopesquisadora, assim, digamos, que me interessa e acabo colocando também no meu trabalho. Pode crer. Inclusive, eu já ia até te perguntar sobre isso mesmo, né, sobre essa linha de pesquisa que você segue, né, a semiótica peirciana, é É. isso? E aí você tem um ensaio, né, chamado Carne de Mulher, né, que você traz um pouco sobre essa semiótica também, né, só que nessa visão do veganismo feminismo vegano, né. Uhum, Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, sobre esse trabalho. uhum. É, esse é meu mais recente trabalho. A gente fez, numa ideia de ser uma plaquete, que é esse formatinho artesanal, né. E aqui era uma ideia de quando eu vou colocar trazer a semiótica para os trabalhos, é no sentido de que a forma também é o conteúdo dela, né. Então, era uma ideia de ser um papel como a pele e um carimbo que é o título, né, Carne de Mulher, um carimbo que a gente fez, mas como se fosse um gado marcado também, né. E porque é essa reflexão que vai surgir daqui, assim. Então, é uma proposta até meio performática, eu trago a imagem, né, que seria um corpo com esses pedaços, divididos como uma carne, e o ensaio em si é um debate aberto, assim, é uma discussão aberta, tipo um começo pra gente colocar essas ideias do que como é visto o corpo da mulher em sociedade, né, e principalmente que é essa mulher latino-americana, porque a gente fala: "Ah, mulher", mas é muito amplo, né, e é um feminismo latino-americano que precisa ser decolonial, então entram todas essas questões, Sim, né. E aí de relacionar com o veganismo é porque eu sou vegana, mas eu entrei nessa linha com uma ideia política mesmo, assim, e bem dos anarquistas, uma linha mais punk, que é ser contra o sistema, né. Então é um veganismo que, não é neoliberal, assim, sabe, do tipo, uma marca faz porque é mercado e aí beleza, eu posso consumir qualquer coisa só por causa dos bichos, assim, sabe. Então é uma associação mesmo de como a gente se molda dentro da sociedade, assim, essas hierarquias de poder, né, essa coisa de uma espécie ter mais poder sobre a outra. Aí, então é um veganismo antiespecista, no sentido de que, não é alguém que tem mais poder sobre mim. Eu, enquanto espécie humana, não tenho mais poder sobre o corpo de uma espécie não humana, que seriam os animais. E aí, aqui o debate é do tipo, por que que um homem tem mais poder dentro da sociedade, né, em cima de um corpo mulher. Então, acaba se colocando no mesmo patamar, assim, é uma mulher animalizada e um animal feminilizado, né, uns debates aí que já vem vários estudiosos que colocam, não sou eu que tô trazendo, assim, não tô inventando nada, mas eu coloquei aqui pra gerar mesmo essa conversa, né. Quando a gente lançou, foi na Cozinha Popular Vegana, que fica ali no centro da cidade de São Paulo, ali perto da onde é que é? Ali perto da Vergueiro, São Joaquim. E daí foi muito interessante, assim, porque eu levei pra debater comigo 2 pessoas que não são veganas, são 2 mulheres amigas. Uma é amiga de infância, a Flávia, e a outra ela é produtora cultural também, a Tabata. E ela falou: "Ai amiga, mas eu, né, não sou não sou vegana". Aí eu falei: "Não, mas eu quero justamente que você leia e me diga o que que você acha, assim, né". E aí foi até minha mãe participou da conversa, um monte de gente debatendo mesmo como que se sentia vulnerável dentro dessas relações do dia a dia e como isso fazia sentido mesmo, né, da forma como a gente consome, esse animal, esse pedaço de carne, como a gente também é consumida, assim. sim. Enfim, é um debate que vai horas, assim, É. mas é nessa linha de proposta mesmo, assim. Eu gosto de fazer coisas na editora mesmo, né, a gente gosta de fazer coisas que sejam para além do papel só. Então são linhas mais performáticas, são linguagens que ultrapassam, assim. Nossa, é muito legal. E eu gosto muito desse trabalho, assim, quando eu vi, me enchi, assim, meus olhos vendo porque eu não sou vegana, mas eu já participei de alguns debates, assim, eh, sobre esse mesmo viés, assim, de como a mulher também acaba sendo um pedaço de carne, como tem essa hierarquia também, né. Também fazendo muito esse paralelo com, por exemplo, eh, com o capitalismo e etcétera, veio esse trabalho do corpo da mulher, né, que é só reproduzir,
sabe, a mesma coisa ali das vacas leiteiras, né, pra produzir e Sim. tal, então tem essas relações muito próximas, né. Uhum. E e aí sempre foi um negócio que me tocou muito, assim, aí quando eu vi o seu trabalho eu fiquei: "Nossa, que incrível". Que bom. Muito bom, muito bacana. E aí tem a cozinha Viva Vaca, é isso? É. Conte um pouco sobre essa cozinha, foi esse projeto, ou tá acontecendo ainda, como que foi? O Viva Vaca, ele surgiu assim, o nome veio primeiro, foi o primeiro zine que o Marcelo publicou e eu diagramei, lá em 2017. Era um livrinho de receitas veganas, na época eram vegetarianos, a gente não era vegano ainda. Assim, a gente não era vegetariano estrito, né, a gente ainda consumia leite, ovo. E poemas. E daí a gente fez esse zine, era uma plaquetezinha também, mais simples, e a gente foi aprimorando e aos poucos, assim, a gente entrou junto nessa luta aí, questões também isso, ambientais, humanas, políticas, e aí a gente abraçou esse movimento até realmente deixar de consumir tudo que fosse de origem animal, né, até hoje. E aí o Viva Vaca veio na pandemia, ou restaurante. Porque na pandemia a gente estava, enfim, né, lascado de tudo quanto é jeito, de grana, de relações, não podia sair e tudo. E a gente sempre gostou de cozinhar, porque quando você começa a ter uma alimentação mais estrita, né, que foi até um debate que surgiu em casa: "Ah, então você vai fazer tudo agora?" Eu faço, pode deixar. E aí você começa a descobrir outro universo, assim, é muito mágico, né, da cozinha. E aí a gente falou: "Ah, e se a gente, de repente, aqui por perto, né, a gente sempre morou ali pela zona norte, de repente a gente começar a soltar umas marmitas, né, vamos ver quem quer e tal". Aí começamos a fazer, assim, nos grupos, WhatsApp, na pandemia, aí começou com parente, amigo, aí descobri um grupo de WhatsApp que era dos veganos da zona norte, aí Nossa. foi indo pra lá e na pandemia rolou, assim, foi legal. A gente não fazia todo dia, mas a gente sempre fazia um cardápio, eu soltava lá: "Hoje vai ser feijoada, quem quer?". E aí o pessoal comprava e eu ia lá de carro, máscara, assim, colocava e entregava. Com o meu casinho, ia lá entregar Da pra todo hora. mundo as marmitas. E ficou. Depois que abriu, né, que a pandemia todo mundo se vacinou e, né, enfim, as coisas foram voltando, assim, aí a gente acabou deixando um pouquinho de lado, porque trabalhar com comida também se É, trabalhar com cultura é difícil, imagine trabalhar com comida. sim. Então a gente virou um segundo projeto, mas a gente deixou sob encomenda, assim, aí até hoje às vezes ainda rola: "Ai, Aline, vou fazer uma festinha, queria um bolo, queria uma coisinha assim", aí eu faço, mas virou um segundo projeto, assim, né. Só uma vez que a gente participou de uma feira punk, muito legal, chamava Caos na Zona Norte. Eles faziam ali no casarão da Vila Guilherme. Não sei se vão fazer agora esse ano ainda, porque estão reformando o casarão, tudo, né. E aí a gente foi convidado pra expor lá e vender comida. Porque vários punks são veganos. Assim, você vê a galera assim, você fala: "Meu, não é possível", mas Sim. são, sabe. Porque justamente são contra o sistema, né. É. E daí a gente vendendo, a gente fez carne louca, fez sanduíche com berinjela, fez uns bolos lá, e aí veio tipo as bandas mó punk, assim, pesada com kit lanche pra tirar o lanchinho deles lá, assim, e falando: "Meu, como é que você fez esse bolo? Passa a receita", assim, foi muito legal, assim, sabe. Que A da gente hora. sentiu fazendo parte, assim, de uma coisa mais popular Sim. mesmo, que é o que a gente acredita no nosso trabalho, né. Então Nossa, muito massa. E essa relação dos punks com o veganismo é muito real. Aqui perto é. também tem aqui no Hermelino, Uhum. tem o Veganaço, né, que é um restaurante Sim, também já vegano, vi. e sempre tem um rolê punk, assim, muito da hora, muito da hora. Agora eu queria falar eu queria que você falasse também de seus outros projetos. Você tem a Borboleta Azul, né, a produtora, enfim, aí eu queria que você falasse da história da Borboleta Azul. Uhum. A Borboleta Azul vai surgir oficialmente, assim, em 2018. Como eu falei, lá pra 2017 a gente já estava publicando um zine, saindo pra saraus, esses movimentos mais undergrounds, assim, mais paralelos, né, do mercado editorial. E aí você vai tomando gosto, vai conhecendo um monte de gente. E aí tinha uma amiga também que queria publicar. Ela era poeta, escritora, fazia uns textos muito bons, assim, cronista da Brasilândia, a Viviane Acre. E daí ela queria lançar um livro, a gente falou: "Ah, vamos lançar", só que pra lançar a gente falou: "Meu, a gente tem que ter um selo, alguma coisa, né".
E a gente ficou debatendo muito, conversando sobre isso, eu e Marcelo. E aí nessa época a gente tinha ido pra Carrancas, a gente fez uma viagem lá, umas cachoeiras, tudo, aí a gente falando sobre, viu várias borboletas azuis, no caminho, assim, e eu nunca tinha visto tantas, assim. Aí eu fui descobrir que borboletas azuis só davam em algumas cachoeiras, em lugares mais afastados, e aí ficou essa coisa meio mística, assim, na na nossa cabeça, e essa coisa do abrir, assim, né, como se fosse um livro. E daí a teoria do caos, que é o efeito borboleta, de que o mais leve bater de asas pode causar um tufão do outro lado do mundo. A gente falou: "Meu, a gente é pequeno, mas a gente é guerreiro, a gente vai pra cima, assim. A Sim, gente vai com cara e coragem, livro embaixo do braço, zine". A gente já vendeu zine, tipo, abriu canga no meio da rua, assim, na Paulista e vendeu, sabe. pode crer. Então a gente falou: "Acho tem tudo a ver", e pegamos, colocamos esse nome. Aí foi, primeiro livro oficial, lá em 2018, com selo Borboleta Azul. Era um selinho mesmo, assim, produções, porque a gente queria fazer várias coisas, né, a gente não queria só fazer livro, tipo: "Ah, vamos fazer também sarau, vamos fazer conversa", uma coisa vai puxando a outra, né. Sim. E aí surgiu dali, surgiu com a Vivi e depois a gente foi trazendo outras pessoas que naturalmente foram chegando, assim, junto, querendo também publicar, querendo fazer parte, assim. A gente fala que a rede da Borboleta Azul é um coletivo, porque para estar como autor ou autora, assim, junto, a gente precisa que a pessoa também carregue seu livro embaixo do braço, precisa da presença dessa pessoa. Sim. Porque a gente fala, né, hoje a gente também se vê como editora independente e marginal, porque a gente atua total às margens do mercado, né. A gente vai na contramão da estética, tipo, se é um romance longo, estilo século XIX, a gente não quer, a gente quer uma coisa muito doida, assim. A gente quer um romance disruptivo, fragmentado, que a pessoa põe foto no meio, o formato não é mais assim, é que nem o meu é um dicionário, então tem letras, fotos, microcontos, tem a gente gosta de explorar outras coisas, assim, e aí não é tão fácil vender, né. Tem essa consequência. Então a Sim. gente não tá em grandes livrarias, não estamos na esteira do mercado editorial, a gente é isso, nós 2 viemos do nada na arte, assim, né, então a gente não tá também no meio da elite, da burguesia, de nada que é a literatura, né, querendo ou não, assim. Então a gente tá sempre ali por trás, assim, pelas beiradas, pelas margens, chegando, assim. Sim, é a literatura de guerrilha ali. É. E é legal também pensar que é isso, é não seguir padrões, assim, é realmente fazer o que vocês acreditam. Eu acho isso muito bonito. E ainda mais por ser, formatos tão diferentes, assim, né, inclusive se você quiser falar um pouco dos livros que você trouxe aqui pra gente ver, que nem o Corpo Poema também, que tem essa estrutura diferente, né. Enfim, vários aqui têm uma estrutura diferente. Eu queria que você falasse um pouco também das Uhum. publicações aqui. Aqui eu trouxe alguns, assim, pra mostrar, que nem um livro mais livro, assim, né, que a gente faz uma finalização gráfica em gráficas digitais, né, então impressão, é costurado, com a capa mais firme, outro papel, tudo certinho, diagramado, e mesmo ele sendo um formatinho menor, porque é tipo um dicionário. Aí tem que nem esse da carne de mulher, né, que aí já é uma plaquete, então é grampeado, a gente imprime em casa, mesma coisa do Vagando, que é esse daqui, né, então, esse daqui fez parte de uma oficina, né, e foram vários escritores, assim, tem texto meu, mas tem de outras 4 pessoas aqui também, uma oficina de as pessoas vagarem pelas ruas e irem escrevendo, que o Marcelo ministrou. Aí a Que gente da fez hora. também plaquete disso. E como eu tenho esse projeto de sempre trabalhei com artes gráficas, né, e aí me vejo cada vez mais explorando isso, aí surgiu o Corpo Poema, que na verdade ele veio de uma publicação no ateliê de publicação impressa, falando aqui. Foi em abril de 2024, junto com a Lina e a Flor, que elas são artistas gráficas. E daí elas ensinaram vários outros processos da gente fazer, né. O carimbo eu aprendi lá, de recortar essas letras em MDF, passar a tinta, colocar na prensa, passar a colher.
fazer essa impressão, né, cortes, formatos. E aí surgiu ele que são poemas pop-ups, né, então é uma tecnologia diferente, assim, do papel, mas que aí vão trazendo essa ideia do corpo e da poesia concreta, assim, aí são 3 bem dentro dele. Que ajuda. Então, tem mais esse aqui também, do organismo, orgasmo, que é uma roda. Tem Isso é muito legal. e tem o da boca também. Então e aí toda a caixa, né, ela é feita dessa forma artesanal, assim, com tipografia, carimbo, Sim, e aqui é mais trabalhoso, assim, porque eu quis fazer, né, tudo à mão. É outro projeto, mas que eu queria associar a poesia e por isso eu busquei ali referência nos poemóveis, nos poetas concretos, que eu adoro, assim, eu acho que são muito importantes para a nossa poesia hoje e a gente teve poetas concretos fundamentais para poesia brasileira, né, a gente está falando aí de Augusto de Campos, que ainda está vivo e a gente, né, tem aí um nomão da poesia sim. concreta. Tem o Haroldo, o Décio, que estava relacionado com a semiótica, esse estudo na Sim. comunicação. Então, gosto de trazer isso para o nosso trabalho, assim. E esse que é um infantil, que a gente chama de Lagartinha, o selo, que é o livro da Lia, que é a nossa cachorrinha, a que manda em tudo lá em casa. E aí ela gosta muito de comer legumes, de brincar. Ela tem a família dela. E aí a Ai, gente que ilustrou e linda. fez como uma sanfona para as crianças brincarem mesmo com o livro, terem esse outro contato. E funciona muito com crianças, a gente brinca nas feiras, que a gente também é livreiro, né, a gente que tá ali nas feiras, na banca. A Sim. gente brinca que é um livro anti-adulto, porque o adulto pega, ele não sabe o que fazer, ele vira aqui, ele faz assim, eu falo: "Não, é assim", você passa assim. E as crianças elas já pegam, elas sabem, elas É abrem, uma elas coisa tão viram. intuitiva da criança de Porque já para ela é pegar assim, intuitivo, assim, né, então eu quis fazer nesse formatinho, observando mesmo como que uma criancinha pegava o livro, o que que era atrativo. Antes a gente fazia em casa à mão, só que estava ficando um pouquinho frágil, né, e aí eu falei: "Ah, são crianças pequenas, elas vão rasgar, né". Então eu quis fazer, mandei imprimir num papelzinho melhor e que ele não se sim, separasse, que é pra criança abrir mesmo, assim. da Então hora. Muito bom. então vem um pouco disso, assim, a borboleta azul. Somos eu e Marcelo que fazemos tudo. É, tudo, tudo, tudo. É bastante coisa. Mas a gente tem aí autores, escritores, escritoras que estão junto com a gente, que entendem, somam e são escritas mais alternativas, tem trabalhos de qualidade muito bons, assim, que a gente tem lançado. Pessoal que está começando a entender esse projeto de fazer essas plaquetes, são textos mais curtos, e tá querendo somar junto nesse movimento, assim, é bem gostoso, assim, de fazer. Eu tenho muito orgulho da borboleta azul, assim, Ah, não é fácil. é, Mas é uma coisa que eu gosto, assim. que bom. E que bom que vocês têm essa rede de apoio, assim, né, porque é isso, a gente que trampa com cultura, com arte, a gente tem que se somar, somar as forças e, assim, fazer o que a gente acredita, e eu acho isso legal. Aí eu queria que você fizesse um do seu livro, se você puder. Uhum. Eh, o Livro das Coisas, que não é um livro das coisas, ele é um livro de microcontos. E aqui encontram-se nomes, pessoas, crianças, mulheres, como como a Ingrid. A Ingrid sentiu o sangue escorrer, descia quente pelas coxas em simetria. Já não pôde mais ouvir os batimentos e chutes que vinham de sua barriga. 6 meses, faltava tão pouco. Mas não é só sobre tristeza. São várias imagens da cidade, das pessoas, das crianças. Tem a Karina, e ela dançava e dançava para ouvir o barulho do invisível. E na letra M tem algumas pessoas importantes, como a Marielle Franco. Então, o Estado não sabia que do carro metralhado a semente brotaria. Homenagem a Marielle Franco, assassinada por fuzilamento no Rio de Janeiro em 14/3 de 2018. Modo Catendê,
O mestre lutava sem armas e sem inimigos. Com agilidade nos pés e ginga, não sentiu a covardia. Covardia lhe atacou por trás, com 12 facadas políticas. Homenagem a Moa do Catendê, mestre de capoeira morto em Salvador no dia 7/10/2018. E por aí vai. Caramba, São é muito vários bonito. microcontos, microhistórias, assim, com uma ideia de registrar um momento, uma imagem, como esses que eu acabei falando da letra M, que infelizmente juntaram umas cenas mais trágicas, assim, né, pessoas que foram brutalmente assassinadas. E daí eu tive que registrar no momento que a gente estava vivendo de país também. Foi escrito ao longo de uns 3 anos, assim, lancei na pandemia, lá em 2021. Aí depois eu trouxe ele de novo, porque eu gosto muito, eu acho que teve uma boa receptividade. Tem pessoas que encontram seu nome e falam: "Às vezes as histórias não são tão bonitinhas", porque eu tô falando aí de, né, cidade, dia a dia, muita coisa que eu via e presenciava, mas são, nessa ideia mesmo de juntar um nome, porque o que que um nome significa, né, e toda aquela ideia semiótica, assim. Que Sim, ele vai significar alguma coisa a partir do momento que esse nome é chamado, e aí ele ganha um corpo, uma voz, uma imagem, e aqui estão essas cenas, assim, essa ideia de registro curto e simples, mas que pode ser, né, muito expandida, assim. curto, mas potente, né, que nossa. Muito bacana mesmo. E, eu queria que você falasse também um pouco sobre as outras artes que permeiam, assim, você também é designer gráfica, né, inclusive a ilustração do Lia, né, enfim, tipo, entre tantos trabalhos gráficos. Eu queria que você falasse um pouco dessas outras artes, assim, dentro de você, como que, sabe, como que tem sido esse processo pra você? Uhum. Na verdade eu venho trabalhando mais como design gráfico, assim, né, eu surjo daí. E eu demorei muito pra me dizer também poeta ou também artista, assim, sabe. Trabalhava como designer e achava que apesar de ter um lado criativo, aquilo é uma função, e tem a sua utilidade e resolvia, né. Sim. Mas aí, a partir da arte, desse acesso que chegou até mim, eu pude começar a escrever um pouco mais, e aí associar esses 2 formatos, esse fazer mesmo. Faço e-book também, mas não gosto, tenho que ser sincera. Eu sei que é importante, o e-book ele tem questões de acessibilidade que ajudam, né, inclusive, questões de acessibilidade visual e outras ferramentas são mais possíveis, e o texto consegue chegar, mas assim, a forma para mim é fundamental, né, quando a gente está fazendo um livro, um trabalho artístico. E então eu descobri nesse lugar que eu conseguia juntar as 2 coisas, e aí eu achei isso incrível. E aí, ultimamente eu tenho cada vez mais buscado esses formatos gráficos e essas coisas do fazer, o papel, até umas estilogravuras tenho explorado também. Desenho mesmo era uma coisa assim do tipo, desenhava quando era criança, aí depois falava: "Ah, você não sabe desenhar", sabe. E aí você fala: "Ah, não sei, tá bom, né", que eu não sei fazer aqueles desenhos perfeitos, realistas, achava que não sabia, deixei de lado. E aí eu tô retomando e falando: "Não, mas, né, existem outras formas de desenhar, não tem uma forma correta". E aí comecei a voltar a desenhar, ilustrar e produzir mesmo, e aí eu gosto muito de pensar o projeto. Né. Isso é uma coisa que me atrai, demais. Quando chega um autor lá e a gente vai debater o projeto dele, fala: "Ah, mas o que que você visualiza do seu livro?". Porque o livro não é só assim, sabe. É. Tem os livros, assim, quadrados que têm a sua função e precisam existir. Mas eu acho que a gente pode explorar muita coisa. E vai dar o mesmo trabalho eu fazer um livro comum do que eu fazer um formato alternativo, né. Então por que não, né, por que não trazer isso também? Eu acho muito divertido, eu gosto. E com as plaquetes e outras coisas mais artesanais, isso tem me permitido brincar também, assim. Então eu tenho gostado muito desse outro fazer, assim. Então me considero principalmente uma artista gráfica e também poeta. Que acho que a poesia não tá só no escrito, né, É. a poesia é a forma, é o jeito de viver, se não fosse essa poética na minha vida, eu acho que eu já teria largado e feito outra coisa,
que pelo contrário, né, eu acabei largando a doideira de largar a CLT pra seguir sendo uma pessoa que vive de arte e cultura. E estamos aí, né, que se eu é isso, uma vez que você trabalha com isso, você não quer sair, né, É, isso te pega, você não é fácil, a gente fala, né, a doença do pobre é o dinheiro, a gente precisa para sim. viver na sociedade capitalista e a gente tá sempre tentando se reinventar, tentando ser autônomo, tentando criar outras redes para sobreviver, para não ter que abrir mão, falo: "Não, sou teimosa, vou viver de Sim. artes". E tá certa. E é muito louco isso, assim, né, porque a gente quando faz essas manualidades, essas artes, né, e até escrever mesmo quando a gente é criança, a gente não dá tanto valor, né, tanto a gente quanto as outras pessoas ao redor também não dá valor, tipo: "Ah, coisa de criança", né, e tal. Uhum. E aí a gente acaba não vendo isso como um trabalho, aí a gente cresce e fala: "Não, eu quero fazer isso, eu gosto disso, tem outras formas realmente de fazer isso, vou fazer". Né, Sim. então eu acho que essa teimosia é muito bonita e é muito poética, Sim. mas muito bacana. E vocês também fazem oficinas, né, no Borboletas, né, vocês Uhum. fazem bastante eventos literários. Fala um pouco também desses eventos. É, a gente tem feito algumas oficinas para algumas instituições, né, então, instituições que contratam ou de forma autônoma, né. Eu fiz uma recentemente, fiz ano passado, fiz esse ano de novo. Fiz ano passado pela Jornada do Patrimônio, prefeitura, e fiz de novo agora pelo Sesc. É uma oficina que eu também pretendo fazer de forma autônoma, mas ainda tá um pouquinho difícil, que eu preciso de um lugar, assim, né, de um espaço. Sim. E é uma oficina que eu chamo de Caderno de Guardar Memórias, e é uma ideia de justamente isso, para que a gente não perca esse fazer, né, essa coisa de colocar a mão na massa e fazer um objeto seu. É uma oficina em que eu ensino a fazer cartoneira, que são livros feitos com capas de papelão, né. Então o cartoneira, na verdade, é um movimento que surgiu lá nos anos 70 na Argentina, com a crise do papel. Então, o papel estava muito caro, mas queria-se ainda publicar e fazer a poesia e fazer circular. Então faziam capas com papelão reutilizável. E aí a gente tem aqui a Dulcineia Catadora, que ela faz também, é um coletivo de mulheres catadoras que pegam capas em papelões perfeitos, assim, e fazem. E aí a gente faz em alguns livros nossos que tem essa relação, até a questão ambiental, que é um livro que fala de receitas e poemas. E eu trouxe pra oficina, então todo mundo sai com um caderninho pequenininho, assim, que a pessoa ensina ela sai com um caderno dela com vários tipos de papéis diferentes, para mostrar como é esse processo de encadernação, costura, e também eu levo como trazer o registro para lá. Então, tem um papel, vegetal para ela colocar em cima de uma foto, desenhar, levo algumas colagens para ela fazer frases, e a pessoa vão se soltando, assim, sabe. A gente no primeiro que foi a Jornada do Patrimônio, a gente andou em volta da biblioteca, lá na biblioteca pública do bairro, pegou folhas e a gente fez o processo de monotipia, que é colocar tinta nessa planta e transferir para o papel. Aí ao invés ela falei: "Ah, uma forma de guardar, né, essa memória dessa planta ou de outros objetos para o papel, sem ser o objeto em si". E aí todo mundo adorou, assim, o pessoal pira. Sim. Desde criança, pessoas mais velhas. No Sesc foi muito interessante, porque era um ateliê aberto, o espaço, e aí às vezes chegavam uns pais, assim, com a criança e falava: "Olha, mas o pai tem que ficar junto", porque era mexer com agulha, né, tesoura, Sim, estilete, eu falei: "Eu sozinha não vou conseguir, não dá". é difícil. Mas aí em algum momento, assim, da sala tinha umas 15 pessoas, cada um no seu cantinho, super concentrados, e vinham me mostrar, assim, é isso, desde as crianças até os adultos e pessoas bem mais velhas, assim, falando: "Olha ali o que que eu fiz", tipo, Ah, né, aquela sim. coisa do tipo, que a gente perde, né, quando a gente é criança, a gente pinta um desenho, a gente fala: "Olha mãe", a mãe fala: "Ai que lindo". Aí a gente Sim. cresce e não faz mais isso. E lá nessa oficina teve e tem essa troca, e eu adoro isso, porque com aquilo, é tipo, eu falo: "Gente, isso aqui é a semiótica na prática", sabe. Eu poderia estar dando uma baita aula falando o que que é design, o que que é signo, o que que é interpretação, o que que é significante, o que que é colocar um objeto, o que que é poesia. E ali eu não falo nada disso. Eu só falo como vamos fazer. E quando faz, as produções que chegam até mim, as pessoas mostrando, aí eu falo: "Gente, vocês são poetas incríveis, vocês são artistas".
façam mais, e a pessoa fala: "Não, eu ainda não terminei, eu vou terminar na minha casa". Aí eu falo: "Isso, termina", sabe. Pega esse seu caderninho e faça. É Sim. muito legal isso, assim. Nossa, é muito lindo, assim, de ver, né, quando às vezes eu participo de algumas oficinas, também, assim, de mais voltados para artes visuais ali com a minha companheira, e aí é muito legal ver essa troca, assim, independente da idade ali, é criança, é pessoas mais idosas ali e tal, e sempre surgem coisas lindas, lindas, Sim. lindas. E é isso, a gente poderia estar falando sobre, tipo, fazendo realmente uma aula ali de faculdade, falando o que é poesia, o que é esse estilo de Uhum. escrita, o que é tal coisa, só que não precisa, porque é uma coisa tão que já tem dentro das pessoas e as pessoas esquecem, né. Inclusive a minha parceira tem uma aluna, que ela é mais velha, assim, e tal, e aí ela sempre gostou de fazer arte, só que a vida, né, acabou fazendo com que ela parasse de fazer isso e tal, e aí agora ela tá voltando através dessas oficinas. Então é muito bonito ver como, eh essas oficinas, essas aulas, assim, consegue resgatar essa coisa da criança, essa coisa do fazer, né, nas pessoas. Tão legal. Sim. Muito bonito, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora eu queria partir para um bate-bola mais rapidinho. São perguntas rápidas, Hum. mas tranquilo. Qual que é o seu maior sonho? Maior sonho que eu vou trazer para uma perspectiva individual, que é curto e rápido, mas é Não, pergunta pode muito ficar à ampla. vontade, pode ficar à vontade. Ah, meu sonho é viver de forma autônoma, assim, e sustentável da arte. Eu mesmo conseguir, viver disso e construir essa rede mesmo de pessoas que vivem e acreditam na cultura. Bonito, bonito. Seu maior medo? Hum. O maior medo, se eu for na contramão desse sonho, é justamente de me ver sem escolhas e ter que abandonar tudo, tudo que eu venho aí batalhando aos poucos e ter que abrir mão e viver de uma forma que não acredite e acabar perdendo tudo isso, assim. Ser Acho que realmente ser totalmente visibilizada e excluída, porque é uma coisa que eu acredito de verdade, assim, com a minha alma, não é só o meu trabalho. Então, acho que o meu medo é perder isso, ser tirado de mim, né. Pode crer. Sua maior conquista? Ah, minha maior conquista hoje é a editora. Eu acho que, se eu fosse dizer lá atrás, e principalmente quando eu falo pra minha família, que é isso, não tenho muito essa relação na família, nem de artista, nem de empreendedor, nem nada. Se eu dissesse que não, eu ia abrir uma editora e ia continuar com ela já há 6, 7 anos aí, falaria que não. E assim como as pessoas falam: "Como é que você faz?" Eu: "Não sei, mas estamos aí", sabe. Mas é uma grande conquista mesmo na minha vida, conseguir Nossa, tocar isso. imagino. Sua maior perda? Hum, maior perda? Eu tive grandes perdas familiares, assim, né, de pessoas, principalmente da pandemia, e depois que aí você vê que você tá se tornando uma pessoa adulta e que isso é muito chato, Sim. porque essas pessoas se vão e você tem que lidar com isso. Eu acho que vem mais desse lugar, assim, né, que eu nem poderia enumerar, tipo, uma outra pessoa, porque eu encaro hoje que é um processo de morte e renascimento. É uma coisa que eu até tentei trazer no Corpo Poema um pouco, mas tô trabalhando em algum outro livro, em algum momento a gente passa por essa fase do luto que tem que ser posta e inevitavelmente vai aparecer na arte. Então quem sabe em um futuro livro tenha trabalhado essas memórias. Talvez não seja só uma perda, assim, de uma coisa ruim, mas tá nesse lugar aí de memória. Sim, certo. Agora uma pergunta mais filosófica, mais profunda. Você pode o que é o amor pra você? É. Tipo, o que é a vida, né. É. O que é o amor? O amor, ele ele é mais do que uma palavra ou um sentimento, eu acho que é como a gente se relaciona com a vida, a nossa relação
dia a dia. Eu tenho o amor pelo meu trabalho, eu tenho um amor romântico pelo meu parceiro de vida, mas tenho esse amor que é o que faz as coisas continuarem. O amor que eu tenho em viver, o amor que eu tenho pelos animais, pela cultura, pela arte, é justamente o que me motiva a não desistir e a acordar todo dia e continuar fazendo, né. De alguma forma, criando formas de isso continuar acontecendo. Eu acho que isso é amor mesmo, porque se não fosse, já teria acabado, já teria se esvaído, então acho que o amor é realmente essa forma de se viver, relacionar com as coisas da vida, então, seja com o trabalho, seja com amor romântico, seja como você se relaciona mesmo, né, no dia a dia com você mesma, como que a gente trilha aí nosso caminho, então é muita coisa, eu acho. Eu acho que ele é um sentimento, é uma força mesmo, né, muito poderosa nesse lugar. É muito importante a gente ter amor pra gente estar aqui, né, estar aqui fazendo Sim. isso e tá aí lutando, né. O amor tá na política, tá na comida, tá na relação, tá no viver, assim. Nossa, total. O amor tá em tudo mesmo, é uma força. Mas é isso, estamos chegando nos nossos finalmente já. Passou super rapidinho. É, passou mesmo. Mas muito obrigada, queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter trocado essa ideia. Foi um prazer te conhecer. Queria pedir para quem que tá assistindo aí, seguir as nossas redes sociais, @Casa Poética SP. Sigam também nossa convidada, se quiser deixar seu Sim, arroba. por favor, gente. Ó, o meu pessoal é @Aline underline 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 Macedo e tem @Borboleta Azul Selo. Pode acompanhar a gente pelas redes, lá a gente posta por onde a gente tá no Brasil inteiro, aí onde for possível. A gente também entrega nossos livros, a gente produz evento, faz sarau, faz oficina. Estamos abertos para bate-papos, então só sigam lá e nos chamem. É isso, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Muito obrigada pelo espaço, pela acolhida. É muito gostoso falar do nosso trabalho. Não é sempre que a gente consegue ter essa boa recepção que vocês trouxeram aqui, é muito massa. Muito obrigada mesmo. Ai, que bom que gostou. Mas é isso, brigadão pessoal, queria agradecer também aqui aos estúdios Sigo Som, Binho Santana, Hans, Akin, Rodrigo Siríaco, Mônica Alves, todo mundo aí que faz parte da Casa Poética, desse projeto incrível. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.